Bom, como vocês já sabem, hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o Esperanto, que é só para dar uma introdução sobre como surgiu a língua e meio que ahn, a partir disso dar um contexto para a partir das próximas aulas começar a aprender a língua em si. Então, para começo de conversa, imagine uma situação em que vem uma pessoa de outro país que você não fala a língua, por exemplo, a França. E você não fala francês e o francês não fala português, mas vocês precisam se comunicar de alguma forma. Então, vocês têm algumas opções. Opção 1, vocês aprendem a língua um do outro. Mas o francês só vai ficar no Brasil por algum tempo, não vai morar ali. Então, será que compensa aprender a língua? Porque vai ter que fazer isso para todos os países que ele for. E ou vocês podiam usar outra língua, como por exemplo o inglês. Mas o inglês é uma língua que demora muito tempo para se aprender também. E além disso, vocês estariam usando uma língua de outro país que não tem nada a ver com vocês dois. E existe outra situação também. Imagine um território que existe várias línguas simultaneamente. E ninguém sabe exatamente qual das línguas usar quando falando uma com o outro. E então vira basicamente um Game of Thrones, com todo mundo tentando fazer a sua língua se sobrepor às outras, causando muitos conflitos. Essas duas situações que eu apresentei para vocês é uma situação que o Esperanto vem para dar uma solução, para ajudar a gente a se comunicar. O Esperanto é uma língua planejada, quer dizer que ela foi elaborada por alguém. Então, ao invés dela ser criada por um povo e se desenvolver com o tempo, ela já foi criada por uma pessoa específica e também sofreu algumas modificações com o tempo, mas é uma coisa um pouco menos orgânica. O objetivo é a comunicação justa e internacional e ele é falado por volta de 100 mil até 2 milhões de pessoas. Como vocês podem ver, é uma diferença considerável, né? Ninguém sabe exatamente quantas pessoas falam Esperanto. E essa quantidade é bastante, na verdade. É mais do que algumas línguas nacionais. Mas como essas pessoas, esses esperantistas, estão espalhados por todo o mundo, então é realmente mais difícil você encontrar esperantistas em comparação com outros países. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão também. Eu vou trazer a tela do Mix pra eu poder ver vocês, tá? Se vocês falarem alguma coisa. Você sabe como que essa contagem de quem fala Esperanto é feita? Tipo, existe um site que você se cadastra e fala, eu sou fluente em Esperanto? Não, eu não sei como é que ela foi feita. Inclusive, isso aqui eu devo ter tirado da Wikipédia. Mas eu vi que o Facebook fez uma contagem recentemente. Foi tipo 400 mil pessoas que usavam o Facebook em Esperanto. Então, dá pra ter uma ideia desse jeito. Entendi, Mas eu valeu. não vou te saber dizer muito bem isso. Tem gente que faz palestras sobre isso e tal. Bom, esses são alguns símbolos do Esperanto. Tipo, essa estrelinha verde. Verde da estrela quer dizer literalmente estrela verde. Que é o primeiro que foi criado. E daí tem a bandeira do Esperanto, que tem a bandeira. Quer dizer, tem a estrela de 5 pontas verde. O branquinho volta e o verde pelo resto da bandeira. Então, o verde da estrela, teoricamente, simbolizaria a esperança. Esperanto significa aquele que espera, né? Então, faz sentido que tenha esperança na bandeira. E as 5 pontas da estrela é de acordo com a contagem tradicional dos 5 continentes, né? Aí tem o branco em volta, que simboliza a paz, e o resto verde
também esperança. O Jubileu Simbolo, que tá aqui do lado, esse melão aqui, ele foi criado no centenário do Esperanto. Então, algumas pessoas achavam que a bandeira era uma coisa muito nacionalista de país e preferem usar esse símbolo. Eu pessoalmente gosto da bandeira, mas as pessoas usam quais símbolos elas quiserem. Esse é o criador do Esperanto. Em Esperanto a gente chama ele de Ludovico Lazaro Zamenhof. Ele era um oftalmologista de profissão, ele nasceu na Rússia, que agora o território que era russo é polonês, e ele é judeu. Então, nesse lugar que ele cresceu, ele tinha contato com várias línguas, e elas viviam em conflito, e isso levou ele a pensar em uma solução. E ele falava 4 línguas fluentemente, que é russo, ídish, polonês e alemão, mas também falava muitas outras línguas que não dominava fluentemente. Um pouquinho sobre o início do Esperanto. Em 1878 foi criada a primeira versão da língua, Lingua Universala. Essa era uma versão anterior do Esperanto que desapareceu. Tem boatos de que o pai do Zamenhof nessa época não gostou da ideia do filho e achava que era uma bobagem ele gastar tempo com essas coisas e sumiu com os papéis dele. Mas eu não sei se isso é comprovado, eu só sei que é uma história legal. Mas não adiantou nada porque o Zamenhof acabou fazendo uma nova versão da língua depois. Em 1887 foi a publicação do Nua Libro em russo, e daí é o início do movimento esperantista. Essa é a data que se fala que foi criado o Esperanto, 1887. E em 1905 foi o primeiro Congresso Universal de Esperanto. Eu não lembro onde foi, eu acho que foi na França. Eu teria que conferir isso. E daí foi nesse evento que eles criaram a bandeira do Esperanto. E foi a primeira ocasião que os esperantistas começaram a falar Esperanto realmente. E não só de maneira escrita, que é como eles faziam antes. Influência do Esperanto. Eu queria incluir aqui algumas situações em que Esperanto chegou muito perto de ser usado como língua internacional oficial. Tipo, em 1920 teve a resolução sobre a língua oficial da Liga das Nações, em que a maioria dos países queria ter o Esperanto como língua oficial da Liga das Nações. Mas não deu certo porque a França era um dos países com mais influência naquela época e não quis que fosse o Esperanto. Tipo, eles fizeram essa discussão sobre a língua oficial ser adiada e nunca mais ser trazida em pauta. E estava bem claro, né, dessa época, né, que o francês era uma das línguas mais utilizadas, assim, mais majoritárias. Eles se sentiam ameaçados por outras línguas, como o inglês, que também era uma língua majoritária, e Esperanto também eles viram como uma ameaça da hegemonia deles. Seria como se os Estados Unidos ou a Inglaterra hoje em dia se recusasse a usar Esperanto como língua internacional. Tipo, não surpreende ninguém. Mas enfim, depois disso, em 1985, a Unesco estimulou os Estados-membros da ONU a incluir Esperanto nos programas educacionais. Eu sei que ainda hoje você consegue encontrar alguns documentos em Esperanto na ONU, esse tipo de coisa, inclusive eu já vi. Mas também a extensão que eles propagam, estimulam o Esperanto, é um objeto de debate, porque no momento, né, a gente não vê muitas iniciativas nesse quesito. Uma das coisas que aconteceu entre esse grande período de anos, né, foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, nesse meio tempo, o Esperanto foi perseguido por algumas pessoas, incluindo o próprio Hitler. Tipo... Oi, uma pergunta. Por qual motivo eles não utilizavam o Esperanto na linguagem verbal e só escrita?
Eu acredito que seja porque eles tinham uma grande distância, assim, é, física mesmo. Tipo, eles só mandavam cartas entre uma pessoa e a outra. Em 1905 foi o primeiro Congresso Universal onde eles puderam reunir pessoas de várias nacionalidades para falar Esperanto. Entendeu? Mas Esperanto, como eu vou falar depois, ela é uma língua que começou a escrita e depois ela foi falada. O que. E é super fácil você passar de um pro outro porque você se escreve do mesmo jeito que você fala. Bom, continuando a história sobre a Segunda Guerra Mundial, é, Esperanto foi perseguido pelo Hitler porque Zamenhof era judeu e Esperanto era visto como uma língua dos judeus, assim. Mas eles passaram a perseguir não só o Esperanto, mas também outras línguas internacionais, porque viam como uma ameaça do nacionalismo dos alemães naquela época. Por computador para carregar. Beleza. Aqui eu quis incluir algumas das coisas que Esperanto conseguiu atingir no meio da internet, que são serviços importantes pra gente, né? Por exemplo, o Google Tradutor, em 2012, incluiu Esperanto nas suas línguas. E também você pode utilizar o Facebook em Esperanto, o Wikipedia. E o Duolingo também, em 2015, foi incluído no catálogo. Quer dizer, não, desculpa. O Esperanto foi incluído no catálogo do Duolingo. Então dá para aprender por lá também. Infelizmente, eles tiraram recentemente a opção de aprender Esperanto pelo português, porque o Duolingo está se tornando ah, uma ferramenta com fins lucrativos. E como o curso de português para Esperanto não tinha tanta pessoa aprendendo, eles queriam tirar porque não ia dar lucro para eles. Mas ainda assim dá para acessar em inglês. E o CAEXAMENO, que em 2009 foi reconhecido como Exame Internacional de Competência no Idioma. Então, assim como você consegue ter um certificado internacional que você fala inglês, por exemplo, ou qualquer outra língua, você pode ter o certificado de que você fala Esperanto no padrão europeu de línguas. Existem algumas referências a Esperanto na mídia, que eu vou falar algumas agora. Uma delas é no filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, que eu acho que é o filme mais conhecido dele, um dos mais conhecidos. E você pode ver nos cartazes aqui, ó, Chambroy, quartos em Esperanto, Vestajoj Majnovai, roupas velhas. Essa vila dos judeus no filme O Grande Ditador tem muitos cartazes em Esperanto. Então, meu amigo, que é professor de Esperanto, ele disse que isso aconteceu porque era para ser um povo fictício. Tipo, obviamente ele estava falando da perseguição aos judeus, mas no filme era só uma coisa fictícia, sabe? Pra não dar tão na cara assim. Esse filme se chama Capitão Fantástico, 2016. Teve várias pessoas, mais de uma que conheceu o Esperanto através desse filme. E na história, essas duas meninas aí aprenderam Esperanto sozinhas, através. Bom, acho que não ficou claro no filme como que elas aprenderam. Mas eram crianças superdotadas, criadas por um pai anarquista. Então, faz super sentido. Tipo, ok, isso é uma coisa bem difícil de acontecer, mas dado a situação daquelas crianças no filme, que elas eram super inteligentes e tal, parece super congruente, super verossímil que para elas isso seria totalmente possível.
Como assim? Você não fez a ligação que elas estavam falando Esperanto? Eu vi o filme e aí eu achei que, tipo assim, elas meio que tinham criado a língua delas igual a língua do Pi, ou, tipo, falar de trás para frente, Poxa. que é uma coisa que rola, assim, bastante. Inclusive, tipo, tem uma cidade aqui perto de BH que a galera invertia a última sílaba com a primeira. Então era a mesma língua, só que falada de forma diferente. Ah, é. Bom, eu entendo porque no momento de distração você podia pensar nisso, mas literalmente fala no filme, ele fala pra elas sem Esperanto, em inglês, tipo, no Esperanto, porque ele não sabia falar Esperanto e daí ele não queria que elas falassem. Então dá pra saber que elas estão falando em Esperanto. E eu achei legal a cena quando vi. É um filme super bom, aliás. A Ilha das Rosas. Isso é mais uma curiosidade, porque no filme você só tem uma ou duas referências ao Esperanto. Esse é um dos territórios internacionais em que foi usado o Esperanto como língua oficial. Assim. Teve dois, pelo que eu saiba, pelo que eu pesquisei. Um que se chamava. Eu só sei o nome em Esperanto dele, que é Amikeio. É bem mais fácil de lembrar do que o nome original. Mas era tipo. Não era um estado oficial, mas era um território que eles usavam o Esperanto como uma das línguas oficiais do país, na Europa. E a Ilha das Rosas é a história de um cara que era super rico e que ele quis criar uma plataforma no meio do mar onde era território internacional, onde seria basicamente um outro país, né? E daí isso causou muitos conflitos da soberania da Itália e tal. E isso levou eles também a estenderem o limite que era considerado a área internacional nas águas. Nesse filme aqui, eu gostei também. Eles eles modificam um pouco. Tipo, nesse filme, o cara é simplesmente uma pessoa que não se dá muito bem em sociedade e quer um país onde ele possa fazer as coisas que ele quer, né? E ele não é super rico nesse filme, o que faz você se identificar um pouco mais com o personagem. Mas eu quis trazer por causa desses dois territórios que já utilizaram o Esperanto como língua oficial. A bola da Copa do Catar, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas 2022 eles não queriam mais colocar a língua russa na bola oficial da Copa por causa da invasão da Ucrânia e tal. Então, para não causar conflito, eles colocaram o Esperanto, que é uma língua internacional. E se você vê, por exemplo, na foto das bolas, você vê que existe uns escritos em Esperanto, que nem em outros lugares aqui tem outras línguas também. Se não me engano, tem 6 línguas incluindo o Esperanto nessa bola. É uma curiosidade que causou um pouquinho de alvoroço em 2022. No meio esperantista, obviamente. Não sabia. Pois é, pois é. Ahn, Tem muitas curiosidades esperantistas que você só sabe se você estiver no meio. Tipo, por exemplo, essa Praça Zamenhof, que existe em BH. Esse aqui é um busto do Zamenhof. E as pessoas simplesmente passam por lá e veem, olha, uma estátua bacana. E ninguém sabe que é o criador do Esperanto. Mas é. Falar alguma coisa? Eu só ia sugerir que a nossa última reunião, como ela vai ser presencial, podia ser nessa praça Zamenhof, seria bem poético. Sim, seria legal levar vocês pra lá. Mas eu já tenho uma ideia pra última reunião. Tipo, eu queria que a gente fosse pra SEM, que é a Associação Esperantista Mineira. E daí a gente podia passar lá pela praça também, se vocês quisessem. Não problemas. Eu animo. Legal, gostei. Bacana. No Brasil, antes da internet, principalmente, o Esperanto foi muito propagado pela comunidade espírita, que meio que adotou o Esperanto. Apesar de ser um dos únicos lugares que você podia encontrar.
você podia aprender Esperanto quando você não tinha acesso à internet. Pelo que parece, não é tão propagado assim. Tipo, eu tenho uma tia que é espírita e tinha tentado aprender Esperanto muito tempo atrás. E outras pessoas, tipo o meu primo, que também teve contato com o Esperanto através disso. Mas existem muitas pessoas que são espíritas e também não fazem ideia do que é o Esperanto. Então, é conhecido, mas também é relativo, sabe? Em que região fica essa praça? Fica no centro, mas eu também não sou de BH, então não vou saber dizer especificamente onde é, mas se vocês pesquisarem Praça Zamenhof, vocês acham. Tem um restaurante legalzinho ali perto na praça. Eu acho que é bem perto daquela ponte vermelha, sabe? Aquela bem curvada que dá pra passar por cima. Mas depois vocês procuram. Características da língua. Até agora eu só falei sobre como o Esperanto foi criado e algumas referências na cultura, mas não falei nada da língua especificamente. Para ser utilizado internacionalmente, um dos maiores objetivos do Esperanto é ser fácil, né? Para facilitar a comunicação. Então você tem algumas pesquisas nesse campo para ver se Esperanto realmente atingiu esse objetivo de ser uma língua fácil de aprender. Então tem essa pesquisa feita com falantes da língua francesa que definiu que precisava, para atingir certo padrão de línguas, 150 horas para aprender Esperanto, enquanto em inglês, por exemplo, é 1.500 horas, em alemão 2.000 horas. Então você pode ver que é assim 10 vezes mais fácil que inglês. Isso é muita coisa. É um artigo da Universidade de Paderborn, Alemanha, que fez isso, só que eu não consegui achar. Eu só achei ele através de um artigo francês que fazia referência aos estudos. Também tem outras pesquisas que comprovam a facilidade de se aprender Esperanto. Embora elas tenham, obviamente, uma certa diferença. Essa daqui eu não lembro exatamente o ano que foi feita, mas acho que é bem antiga. Existem mais. E como que o Esperanto consegue ser tão fácil? Não tem exceções nas regras gramaticais, é um dos motivos. Então, se você aprendeu a regra, você consegue sair formando muitas palavras, né, sem ter que se preocupar muito. Uma das coisas que não existe em Esperanto é artigo, tipo flexão por artigo, tipo o ou a, alguma coisa. Em vez de falar a mesa e o lápis, por exemplo, você só fala lá tablo, lá scribilo. Então, é o mesmo artigo. Você não precisa ter tanta memorização quanto algumas línguas. O alemão, por exemplo, tem 3 artigos. E não preciso dizer por que isso deixa quem está aprendendo a língua meio confuso. Se escreve assim como se fala, que é uma coisa que eu já falei antes, né? Que as pessoas começaram a escrever Esperanto antes de falar. E é bem fácil você saber como é que você fala as palavras. Tipo, qualquer palavra que você vê em Esperanto, você não precisa ouvir ninguém pronunciar, você já sabe automaticamente como que se fala. Criação de palavras através de afixos e sufixos. Em Esperanto, você pode usar muitas pequenas palavrinhas para formar palavras grandes com significados diferentes. E isso causa uma redução de vocabulário que é muito importante para quando você começa a falar. É um grande impedimento para você começar a falar quando você não sabe muito vocabulário. É um trabalho de memorização muito grande. Então, para reduzir isso, você tem esses atalhos, esses afixos e sufixos que você combina em uma palavra grandona e que é fácil de memorizar, né? Porque é literalmente o que está dizendo. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Ahn, igreja em Esperanto é preĝejo, que significa literalmente lugar de oração. Malsanulejo é hospital em Esperanto, que literalmente significa lugar de pessoas doentes. Eu sei de onde ele tirou isso. Provavelmente, muito provavelmente do alemão, que é chamado Krankenhaus, significa casa dos doentes também. E eu suspeito que seja por isso que se fala desse jeito hospital em Esperanto. Também existem outras palavras que você poderia colocar no lugar. Por exemplo, existe hospitalo também. Geralmente você tem mais de uma maneira de dizer a mesma coisa. E também por causa desses afixos e sufixos, tem muitas pessoas que decidem na hora como criar alguma palavra. Quer dizer, quando você não sabe como dizer uma coisa, normalmente você tenta criar uma maneira de dizer isso. E em Esperanto é muito legal porque é relativamente fácil de fazer. Último ponto, categoria gramatical marcada por sufixo e final. Em Esperanto você pode simplesmente mudar a categoria gramatical de uma palavra dependendo do final dela. Por exemplo, se você fala heimo, que é casa, você pode mudar para doméstico falando heima, que é a terminação para adjetivo. E todas as palavras são desse jeito. Quer dizer, não todas, mas todos os substantivos, todos os adjetivos e todos os advérbios, eles terminam com a mesma terminação. E daí você tem algumas que têm terminação diferente, mas são coisas tipo preposições, que precisam ser bem curtas. Mas através dessa terminação diferente, você consegue ter uma forma fácil de variar o modo como você usa as palavras. O vocabulário da língua vem aproximadamente 70% do latim, 20% de línguas germânicas e 10% de línguas eslavas. Isso é só uma aproximação. Tipo, eu não sei se existe uma contagem exata, né? Até porque existem várias palavras que se usam em Esperanto que não são exatamente oficiais do Esperanto, mas as pessoas ainda assim usam no dia a dia. Mas pelo fato de ter muito latim, línguas germânicas, Esperanto soa extremamente familiar para muita gente, o que faz com que seja mais fácil de aprender também. E apesar dele ser formado a partir com as raízes em línguas latinas principalmente, você também tem uma estrutura de frase que permite uma alteração dos termos com relativa facilidade, o que faz com que não seja tão diferente do modo que você usa as línguas no Oriente, por exemplo, que às vezes você tem uma ordem da frase diferente. Então, você tem uma certa flexibilidade com o Esperanto também, que é boa para qualquer pessoa que estiver aprendendo. Alguma pergunta? Pode levantar a mão se quiserem falar, mandar mensagem. Não, tranquilo. Ok. Por que aprender Esperanto? Vou listar alguns motivos que levem as pessoas a aprender Esperanto. O efeito propedêutico é um deles. O que é propedêutico? É basicamente a ideia de que você pode usar uma coisa para alavancar o aprendizado de outra coisa. Por exemplo, no aprendizado de música, em algumas escolas, as crianças aprendem uma espécie de flauta que é mais simplificada e que os músicos profissionais não usam, mas que ajuda elas a entenderem como que funciona a música em modo geral, e através disso eles podem alavancar o aprendizado da música.
e Esperanto pode funcionar de uma maneira similar. Apesar de não ser Esperanto ser uma língua completa, né? Tipo, era diferente nesse quesito. Mas no sentido de que você pode usá-lo para alavancar o estudo de idiomas, é parecido com esse instrumento que eu listei. Então, eu trouxe um estudo, que esse estudo de Sheffield, no Reino Unido, que as crianças aprenderam Esperanto em 6 meses. Tipo, eles dividiram em 2 grupos as crianças. E uma delas aprendeu Esperanto por 6 meses e francês por mais 3 semestres. Enquanto o outro grupo aprendia só francês em 2 anos. Então, o resultado foi que as crianças que aprenderam Esperanto antes de começar a aprender francês, elas, no final do período, sabiam falar francês melhor do que os que tinham aprendido francês o tempo todo. Isso é bem ilustrativo do que seria o efeito propedêutico, sabe? Em vez de você usa uma coisa para você alavancar a sua capacidade em outros idiomas. A gente sabe que isso é limitado, porque, tipo, uma pessoa que seja poliglota, por exemplo, que aprenda Esperanto como 10ª língua, ela não vai ter tanto benefício quanto uma pessoa que aprende Esperanto como uma 2ª ou 3ª língua. Porque essa pessoa que é poliglota, que fala muitas línguas, já sabe como que funciona, né? Quando você está aprendendo uma língua nova, para adquirir vocabulário, ela já sabe como funciona. Então, não tem tanto que o Esperanto possa ensinar para ela. Mas o efeito propedêutico é mais válido para pessoas comuns que não falam 10 línguas. Eu trouxe alguns elementos da cultura esperantista. Tipo, aqui eu trouxe uns autores, William Aud e Baldur Ragnarsson. É um escocês e um islandês, se não me engano, que foram indicados a Prêmio Nobel de Literatura por escrever em Esperanto. O William Aud é bem conhecido porque ele também fez materiais de aprendizado de Esperanto. Tipo, agora eu tô com um livro aqui, não sei se tá aqui em cima. Aqui, ó. Pacho é pena pocedo, que significa passos ao aprendizado completo, alguma coisa assim. Não é aprendizado, eu não sei como traduzir isso. Enfim, esse é um livro mais avançado de Esperanto, que foi o William Aud que juntou. São vários artigos de revistas em Esperanto que ajudam você a adquirir um nível mais avançado. Olá, Murilo. Vamos ver, nome. Olá. Estamos no meio da apresentação aqui. Na verdade, pro final. Mas a gente tá gravando, ok? Se quiser ver depois. Música em Esperanto. Existem vários. Esse aqui é basicamente uma escolha pessoal de alguns artistas que eu acho mais legais. Filmes e musicais. Existem poucos, pra falar isso. Poucos filmes que foram feitos em Esperanto, mas eu trouxe aqui alguns que são legaisinhos. O Angoroi foi um que falaram que era muito bom pra mim, porque eu ainda não pude assistir, mas foi feito por uma galera que realmente falava Esperanto na época. Enquanto o Incubus, de 1966, foi um que eles usaram o Esperanto mais porque queriam dar uma ideia de ser um lugar exótico e usar uma língua diferente das outras. Os artistas, eles falam um Esperanto bem difícil de você entender. E esse musical que eu trouxe é um bem recente, que foi feito em um encontro esperantista nos Países Baixos.
Atualmente a sede da Esperantista, a sede da Associação Mundial de Esperanto é em Amsterdã. E foi lá que houve o congresso de 2022 da Juventude Esperantista. Outro motivo, viajar e fazer amigos. Eu trouxe aqui uma foto que eu tirei quando eu fui para um encontro esperantista na Polônia. Foi uma coisa bem diferente, pra dizer o mínimo. Eu devo estar por aqui. Aqui sou eu. E eu conheci várias pessoas nessa situação de muitos países. Inclusive, sim, muitos brasileiros. Tipo, tinha uns 5 brasileiros lá, o que é bastante gente para um encontro que estava acontecendo no outro lado do mundo. Então, Esperanto pode ajudar você a viajar e fazer amigos na medida que existem vários eventos esperantistas que ocorrem em várias partes do mundo. Você pode simplesmente chegar lá e fazer amizade com pessoas que falam essa língua também. E é uma atmosfera bem amigável, porque as pessoas estão lá mais para socializar mesmo. E também tem a oportunidade de viajar. Tem um serviço chamado Passporta Servo, que é basicamente um couchsurfing em Esperanto. Então você pode chegar lá no site e contatar algumas pessoas esperantistas que moram em vários lugares do mundo que você quer visitar e passar um tempo na casa deles de graça. E isso é bem legal, inclusive para a pessoa que é inclusive para o anfitrião, porque através das pessoas que visitam a casa deles, eles acabam conhecendo muito sobre diversas partes do mundo. Ter uma língua secreta foi um dos motivos que me levou a aprender Esperanto, porque antes disso eu queria aprender russo, mas não era porque eu me interessava por russo, era só porque eu queria falar uma língua que ninguém mais falasse. E daí depois eu cheguei na conclusão de que não valia a pena, porque eu ia gastar muitas horas tentando aprender isso e ainda assim não adquiriria um nível bom na língua. E com o Esperanto seria muito mais fácil. Um mundo mais justo que é uma questão que eu já trouxe antes, né? É uma língua neutra para você usar com qualquer pessoa de outros países. Teve uma situação em que eu queria contar que aconteceu com um colega esperantista. Ele é indígena e ele não gosta muito de falar português com as pessoas que sabem falar esperanto. Exatamente porque português foi uma língua que foi forçada nos indígenas. Então, quando ele falou isso pra mim, eu pensei, mas por que falar Esperanto se vocês já sabem falar português? E daí eu percebi que eu tava caindo na mesma falácia que todos os outros países, todas as outras pessoas com línguas majoritárias provavelmente caem. Eu realmente acho que usar Esperanto como língua internacional seria mais justo para todo mundo. E por último, eu trouxe alguns recursos para aprender Esperanto. Então, eu vou mandar essa apresentação para vocês. Tem esse link no Drive que eu reuni várias coisas que podem ser úteis para vocês. Uma playlist que eu fiz com vários vídeos. Né? Esse site que eu falei para vocês do Couchsurfing Esperantista vai estar aqui. Alguns sites para vocês aprenderem também. Essa playlist eu coloquei porque quando eu estava aprendendo Esperanto, eu gostava muito de ver vários vídeos na internet de Esperanto e depois eu queria voltar neles
e ver quanto que eu conseguia entender deles nessa segunda vez que eu tava vendo, depois de aprender mais. E se for uma coisa que interesse vocês, também já fiz uma playlist pra isso. Eu aprendi esperando sozinha, então eu não acho que alguém precise necessariamente, tipo, entrar em algum curso para aprender Esperanto. Eu realmente acho que as pessoas conseguem aprender sozinhas se quiserem. Então, eu deixei os links para ajudar as pessoas que quiserem fazer isso. Mas também acho que você ter contato com a comunidade e participar de grupos de estudo de Esperanto pode ajudar. Não que seja estritamente necessário, mas eu realmente acho que ajuda também. Senão eu não estaria fazendo isso, né? Então, convido vocês a participarem das outras reuniões que a gente vai continuar aprendendo. Mas também não quero reter conhecimento. Assim, vocês podem fazer o que quiserem a partir disso. Beleza? E acabou a minha apresentação. Comentários? Eu achei muito legal, assim, teve coisas que você falou que eu não tinha nem ideia, principalmente dos filmes que o Esperanto aparece, assim, eu sou muito voada mesmo, porque eu não tinha reparado. Opa, travou. Ai, a minha internet, vou desligar minha câmera, melhorou? No momento, sim. Pode ficar sem câmera se for melhor. Eu desliguei ela aqui. Não, eu achei muito interessante, assim, que tem, tanto em filmes populares, mais populares, né, a presença do Esperanto, como Capitão Fantástico, e que existem coisas específicas de musical e filme em Esperanto, que eu não tinha nem ideia. Achei muito doida. Os filmes gravados inteiramente em Esperanto são bem raros. Tipo, teve um que eu nem incluí aqui, que é Gerda Malaperes. Ele foi criado a partir de um livro de aprendizado de Esperanto, só que a atuação é bem ruinzinha. Então, por isso eu não incluí, eu preferi incluir o musical, que é bem recente. Mesmo assim, é o único filme em Esperanto que eu assisti. Não sei se me orgulho disso. Apesar do filme ser ruim, o livro do Gerda Malaperes é bom. Ele traz alguns tópicos gramaticais mais avançados em Esperanto. Acho que eu vou parar de gravar por aqui. Senão vai ficar muito longo para eu fazer upload no YouTube. Mas. É outra coisa importante para falar para vocês. A partir da semana que vem a gente vai começar com os estudos, tipo, do curso, né? Eu tenho que apresentar o que a gente vai estar usando para aprender. Vou usar sem entrar mesmo. Enfim, o Learn é um dos sites que está aqui, né? Nesses recursos. E eu usei ele quando eu estava aprendendo. Esse foi um dos motivos pelo que eu queria trazer isso para vocês. Então, se você clica, se você vai seguindo aqui para baixo, ele já tem uma introdução legal sobre a língua. Se vocês se interessarem de ler. Aqui ele já ensina um pouquinho sobre o alfabeto, algumas características do Esperanto. E o curso tem 26 lições, na verdade. E eu tinha algumas ideias do que fazer, sabe? Tipo,
Eu mesma, eu não cheguei a completar o curso. Eu vi mais ou menos até aqui, 17. Porque eu usava mais ele para ver gramática, sabe? Você vê aqui na seção de gramática, deu um monte de coisa. E o resto do tempo eu fazia o Duolingo de inglês para Esperanto, que na época que eu comecei a fazer, a chamada vai terminar em 10 minutos, mas acho que em 10 minutos eu consigo terminar isso aqui. Não estou acostumada a dar aula, a fazer apresentações, enfim. O que aconteceu comigo, esse curso do site é 0800. Como assim 0800? Não entendi. De graça. Ah, é de graça. Totalmente. E é legal porque ele tem de português para Esperanto. Eu queria trazer também o Duolingo, que eu acho que é muito bom para aprender vocabulário. Mas o que complica agora é que ele não tem mais a versão de português para Esperanto. Então isso pode ser um impedimento para muita gente. O que eu estava planejando antes era fazer essas 13 primeiras lições. E daí a gente não ia terminar, mas eu acho que já ia adiantar bastante, já ia ensinar bastante coisa para vocês. Porque como eu disse, eu fiz só Duolingo, isso aqui ainda nem tinha terminado. E eu já adquiri um nível bom de Esperanto. Mas agora que não tenho o Duolingo de português para Esperanto, eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Na verdade, depende de vocês que vão fazer parte do grupo, né? Já que é para vocês isso que eu tô fazendo. Então a gente podia tentar, talvez, fazer as 26 lições, que pode ser um pouco pesado. Como eu disse, eu não terminei as 26 lições. Seria um desafio. Mas seria legal, por outro lado, que vocês chegariam até o final do curso. Eu não sabia nem que esse termo era antigo, na verdade. Eu pensei que talvez fosse novo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Vocês têm alguma opinião com relação a isso? Não sei, a gente pode tentar começar a fazer, e se em algum momento a gente vê que não tem mais necessidade, a gente não precisa ir até o final, a gente pode ir adaptando. Eu não quero sobrecarregar vocês também. E quero que seja. Mesmo que alguém decida entrar depois, eu quero que não seja tão difícil assim. A gente podia tentar, talvez, fazer os dois em uma semana. E vocês falam se ficou pesado demais ou não. Seria possível? Eu acho bom, a gente testa e vê. A ideia é vocês fazerem as lições primeiro. Poxa. Eu mudei minha senha disso. Você precisa se registrar para usar esse site. A ideia é que vocês façam as lições antes da aula, e daí chegando na aula vocês tragam as dúvidas e a gente leia a história juntos, porque todo capítulo conta uma parte de uma história. E é uma coisa que é bem legal que eu não vejo em outros cursos de Esperanto. Estamos terminando o tempo da chamada. Por mim, pode ser. Ok. Eu vou falar com o pessoal do grupo. Deixa eu terminar a gravação.